Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a essa live. Agradeço a Deus por estar com você. Quero dizer à igreja, à amada igreja, que o pastor está com muita saudade. De repente a gente percebe o quanto faz falta um abraço, né, amados? Hoje eu estive na igreja, pude adentrar em algumas salas, a igreja física, né? E vazia, eu senti uma saudade imensa de cada irmão, de cada irmã, de cada família. Que o Senhor possa nos dar a vitória de breve, irmãos, estarmos juntos numa comunhão agradável, como está escrito no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quero mandar meu abraço a todos os obreiros, os presbíteros, diáconos, diaconisas. Quero dar um abraço também à liderança do Pedra Lapidada, do grupo de louvor, diaconisa Marcela com os músicos, presbíteros Samuel, presbítero Felipe, pastor André, Will, enfim, um abraço a todos no nome de Jesus. Tenho certeza que assim como eu estou sentindo, os irmãos amados também estão sentindo a falta de estarmos juntos cultuando a Deus. Mas olha a vitória, amado, que Deus nos concede nesse momento, de estarmos juntos, através da tecnologia, através desse trabalho que é feito com muito amor, com muito carinho. Eu acredito que os irmãos estão entrando, estão se conectando. Logo mais o pastor vai iniciar com a palavra de Deus. Se você sentir de pedir a oração, é só você escrever solicitando o seu pedido nessa live, o seu pedido de oração. Tenho certeza que Deus ouvirá o nosso clamor. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja Deus. Quero mandar um abraço também às mulheres Ebenezer. Meu Deus, que trabalho excelente foi realizado no último aniversário. Deus bradou tremendamente, falando comigo e contigo. Acredito que você já se conectou aí, e em breve o pastor quer entrar com a palavra de Deus. Logo como eu disse no início, o pastor quer falar sobre um verdadeiro líder, um líder genuíno. Louvado seja Deus. Também cometeu os seus erros, porém ele não prostou-se diante do seu adversário, do seu acusador. Ele se levantou, se posicionou como líder de uma nação, como um servo de Deus. Eu acredito que os momentos em que nós estamos vivendo, muitos de nós achavam que seria o fim, mas é um começo, irmãos, é uma adaptação. Estamos tendo mais tempo para ler a Bíblia, tempo para orar sem pressa. Que coisa linda, maravilhosa é para o crente não ter pressa de terminar a sua conversa com Deus. E o pastor hoje de manhã teve esse momento agradável, assim como você teve no decorrer desse dia, esse momento agradável de ter uma comunhão com Deus através da sua oração. Temos ciência que a oração é a chave. E quando essa chave está na mão certa, a mão chamada fé, alcança os seus objetivos. Já mandei um abraço para todos. O pastor quer ler a palavra de Deus. É uma passagem bastante conhecida, que todos conhecem, mas o pastor quer transmitir para a igreja. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração como falou ao meu, e falará novamente. Quero ler a Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20.
que eu leio com você, fala sobre a vitória de Josafá sobre a nação de Moabe, a nação de Amon, que foi uma vitória não dada pela força do exército, não dada pelas espadas, pelas lanças, pelas pessoas que ali estavam, mas foi dada por Deus. Por Deus. Livro de 2 Crônicas, no Velho Testamento, no capítulo 20, diz assim a palavra de Deus: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e eles já estão em Zazon Tamar. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. A maior vitória de um crente é que em toda a circunstância, nas horas mais difíceis, ele decide, toma a decisão de consultar a Deus. Esse é o erro de muitos. Por não consultar a Deus, por não ter uma vida de intimidade através da oração com Deus, ele passa a perder. Mas Josafá, quando ele viu que ele havia errado no passado, ele tentou corrigir e corrigiu o seu erro. E eu digo a você, pelo Espírito de Deus, corrija os seus erros. Peça ao Espírito Santo que lhe dê força, lhe dê sabedoria para corrigir, assim como eu também, como homem, como esposo, como pai, até mesmo como filho, tenho corrigido os meus erros. A Bíblia diz que Josafá, após um erro de ter se aliado com alguém que era ímpio, alguém que não amava Deus, ele sofreu algumas consequências. E ele voltou para a sua terra, voltou para o seu palácio. E a Bíblia diz que ele então tomou uma decisão de visitar toda a nação. Josafá então fez uma longa jornada de Jerusalém, visitando toda a nação de Israel. Ali ele organizou, ele colocou juízes, nomeou homens que julgaria sobre o povo em toda e qualquer situação. E quando ele achava que tudo estava bem, ele recebe uma notícia: que vem sobre nós um enorme exército com fúria para nos destruir. A princípio, Josafá teve medo. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 2 do capítulo 20, que ele ficou alarmado. Porém, Josafá decidiu buscar e consultar o Senhor. Diz assim o verso 3: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. E em todo o reino de Judá reuniu-se, pois, o povo vindo de toda a cidade de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Aleluia! É o que você está fazendo nos dias que estamos vivendo. Estamos alarmados com tudo o que está acontecendo, irmãos. Na área de saúde, na área da política, enfim. Mas esse alarme faz com que eu e você venhamos buscar a presença de Deus. Buscar, na verdade, aquilo que Josafá foi: consultar a Deus na hora de aperto, naquela hora que ele estava passando e toda a nação passaria. O pastor quer continuar lendo. Josafá então se levantou na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou. Olha a oração de um genuíno líder. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos.
e ninguém pode opor-se a ti. O verso 9 ele diz assim, na sua oração, diante de toda uma nação. Logo mais nós iremos orar, logo mais nós iremos buscar a presença de Deus. E Josafá teve a oportunidade, como líder, diante de uma nação. A Bíblia diz que pessoas vieram de longe, até mesmo suas mulheres, seus filhos de colo, vieram buscar a presença, o auxílio do Todo-Poderoso Deus. Diz assim, no verso 9 do capítulo 20, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença. É justamente a postura da igreja, aleluia, nos dias atuais, nos anos que se passaram, a postura da igreja é uma só, irmãos. Em qualquer circunstância a igreja está orando, seja ela no aperto, seja ela na bonança, a igreja, ela está orando, buscando a presença de Deus, a igreja que Cristo é o cabeça. Então ele diz assim, se alguma desgraça nos atingir, seja ela o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença. Quando nós anunciamos essa live, a intenção nossa é que você, que está me ouvindo, a igreja que está nos ouvindo, se posicionasse, se colocasse na presença de Deus. Irmãos, crítica, isso não resolve. Meu Deus, o que resolve é oração. A Bíblia diz que nós temos que orar pelo nosso governo, temos que orar por aqueles que têm toda a autoridade sobre nós. Então, como igreja, a Bíblia diz que Josafá dizia, não importa o momento que estivemos passando, se é castigo de espada, por exemplo, guerra, se fosse peste, ele se colocaria na presença de Deus. Então se posicione, aleluia, se levante, se coloque na presença de Deus. O pastor vai continuar lendo. Você viu que Josafá foi bem claro na sua oração, e toda a nação ouvindo, todas as pessoas que estavam no pátio novo do templo, estavam ouvindo a oração, em concordância com o rei. Diz assim, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o nome, o teu nome. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. O verso 12, ele diz assim na sua oração, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Louvado seja Deus. A postura de um líder preocupado com a nação, preocupado com o povo de Deus. E eu também, como ministro, paira sobre mim uma preocupação muito grande sobre você, sobre cada membro, sobre cada família, sobre cada casal, sobre cada moça, sobre cada rapaz que compõe esse ministério chamado Ebenezer, Ministério Pedra de Ajuda. A luta, o momento em que nós estamos vivendo, muitos de nós, por não buscarem a Deus, por não ter uma vida de contínua oração, nesse momento não sabem o que fazem, não sabem em que acreditar, o que diz a mídia, enfim, nossos governantes estão lutando, colocando normas, se posicionando, e alguns deles está visível, né, irmãos, completamente sem saber o que fazer. Mas a palavra de Deus nos mostra a postura de um líder, dizendo,
não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Josafá estava vivendo um momento difícil como líder, como rei. Ele teria que tomar uma posição, ele teria que tomar medidas, mas ele estava sem saber de que forma agir. Se você está assim, meu amado, minha amada, hoje Deus fala ao seu coração: se posicione na minha presença, volte os seus olhos para Deus. Aleluia. Ele mesmo disse: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti, na intenção de ser guiado, na intenção de ser ajudado, na intenção de ser fortalecido para a batalha. Mas mal sabia Josafá que Deus já havia se posicionado, porque a Bíblia diz que Deus ouve a oração de um homem de coração contrito. Deus já havia ouvido a oração não somente dele, mas de toda a nação que estava ali congregados, buscando, se posicionando na presença do Todo-Poderoso Deus. E a Bíblia diz que Josafá estava vivendo esse momento, mas ele tomou uma decisão. É a decisão que você e eu devemos tomar em qualquer circunstância da nossa vida. A Bíblia diz assim que o Senhor é como está em nossa volta, a misericórdia de Deus está em nossa volta, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Os olhos do Senhor estão voltados para ti. Então a Bíblia diz que este homem buscou no Senhor, e no final da sua oração, no capítulo 20 do verso 13, a Bíblia diz que todos os homens de Judá, como as suas mulheres, está ouvindo casais, está ouvindo família, eles estavam ali juntos, eles ouviram o chamado, para se posicionar na presença de Deus. Então as famílias, assim como a minha, assim como a tua família, assim como a família Ebenezer se posiciona diante de Deus, nesta hora que estamos vivendo. Então diz assim: todos os homens de Judá com as suas mulheres e seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Louvado seja Deus. E justamente nesta hora, no final da oração de Josafá, o povo em concordância, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou a vida de Jaziel, um levita descendente de Asaf, no meio da assembleia. O Espírito de Deus tomou este profeta em voz alta, cheio de autoridade. Ele clamou, se declamou diante de uma nação que estava perplexa de ver o tamanho do exército que estava se voltando contra eles. Não era somente um exército, eram 3 nações contra Israel, e a intenção era destruir. E a Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, ele não veio fazer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. Mas o meu Cristo, o teu Cristo, veio para a terra. A Bíblia diz que ele veio para a terra para dar vida, e vida com abundância. O Espírito de Deus tomou esse profeta, esse levita, e ele disse: escute todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Que coisa gloriosa, que coisa linda, irmãos. Olha o que diz o Espírito a mim e a você: não tenha medo, não esboje medo. Olha, não demonstre medo diante da enorme força desse exército. Eu não sei o que você está vivendo,
Pastor, talvez não seja só a pandemia, talvez você esteja vivendo em momentos de fraqueza e desânimo, mas o Espírito de Deus fala ao seu coração dizendo: não fique desanimado, não tenha medo, porque esta batalha não é sua, Deus tomou essa batalha. Eu digo amém. Deus tomou esta batalha, aleluia, louvado seja Deus. E no verso 16 diz assim: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Giz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem a sua posição, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Aleluia. Josafá, naquele momento, a Bíblia diz que ele se prostrou diante de Deus e diante da nação, louvando ao Senhor. Eu digo a você, se proste diante de Deus com louvor, com muita adoração, e regue a sua oração com adoração a Deus. Josafá tomou essa postura, ele se dobrou diante de Deus, ele não aguentou, irmãos, de ver de que maneira Deus estava falando com ele e com todos os viventes de Jerusalém e Judá. E a Bíblia diz então que no capítulo 20, no verso 20, de madrugada partiram para o deserto, conforme a ordem de Deus. Eles partiram para o deserto de madrugada. Você que tem o Espírito Santo já sabe a ordem de Deus. Se levante, se posicione, aleluia. Use os dons que há em ti, dada através da posição de mãos dos presbíteros da sua igreja, dos homens e de mulheres de Deus que Deus levantou na sua vida. Tenho certeza, assim como eu tenho e tive essa experiência, você no seu ministério também teve essa experiência, através da imposição de mãos sobre a sua vida. E aí a Bíblia diz que assim como este povo recebeu um ânimo dobrado, amados, você também receberá ânimo dobrado. Eu vou continuar lendo a palavra de Deus, que diz assim no verso 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, olha aí, irmãos, a posição de um homem de Deus. Você que é o cabeça da sua casa, tome posição. Convide a sua família, convide a sua esposa, convide os seus filhos a orar. Hoje, e nos dias que tem nos acontecido, eu tenho certeza que você tem tido essa liberdade, essa oportunidade. Tome essa posição. Chame a sua família para orar. Chame a sua família para se posicionar diante de Deus. Porque grandes livramentos Deus tem para os seus. Diz assim, Josafá, ele disse: escutem Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor vosso Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Na pessoa de profeta eu digo a você, tenha fé, porque você obterá vitória, no nome poderoso de Jesus. Tenha fé no Senhor vosso Deus, e você vai ser sustentado. Talvez o espírito de medo tomou a sua vida, na atual situação que estamos vivendo. Medo de perder o emprego, medo de não receber salário, medo de passar fome. Na pessoa de profeta eu digo a você, tenha fé em Deus, que esse medo vai embora e você vai ser tomado de uma certeza de vitória, no nome de Jesus. O pastor quer terminar, mas vou continuar lendo, mostrando a você a postura de um líder. Imagine as críticas que Josafá recebeu antes da vitória. Você que é líder, você que tem uma posição de muita responsabilidade em uma empresa,
até mesmo na igreja, as críticas que o pastor, que o líder vem tomando, todas essas críticas se tornarão bênção para a minha e a sua vida. Josafá foi criticado, como talvez o nosso governo esteja sendo criticado pelas tomadas e decisões. Mas como igreja, a minha função é orar. Não é esbravejar maldições, mas sim orar a Deus, porque é isso que a Bíblia diz. Essa tem que ser a posição de um homem e de uma mulher de Deus. Você que é obreiro, diácono, diaconisa, presbítero, pastor, evangelista, não brasbeje, proclame vitória para a nossa nação, indo à frente do exército, cantando, dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar, entoar louvores ao Senhor, o próprio Deus preparou emboscada para os inimigos da nação. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que nesse momento de comunhão, não foi o único momento que você teve com Deus hoje, porque você teve a oportunidade de levantar, agradecer, orar, de entoar louvores. A Bíblia diz que a vitória veio, porque Josafá, ele colocou homens na frente, assim como esta igreja tem uma liderança, no qual o cabeça é Cristo. Deus tem me dado sabedoria por colocar você, obreiro, como líder, como alguém que está à frente do seu povo. E a Bíblia diz, isso me faz lembrar do ministério de louvor, a importância do ministério de louvor na igreja, na vossa igreja, na nossa igreja, na igreja de Cristo. Quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a entoar louvores ao Deus Todo-Poderoso, a vitória veio. Eu vou encurtar essa mensagem porque você conhece muito bem o final dela. 3 nações se posicionaram com muita fúria, mas assim como o rei, toda a nação se posicionou na presença de Deus. Não ficou em falatório, ficou orando, buscando a direção, a guia de Deus. E o quanto me alegra em saber que a igreja está orando, se posicionando. Estamos louvando a Deus, entoando cânticos ao Senhor. E foi justamente nesta hora em que na frente do exército, homens escolhidos a dedo, entoaram louvores. Os inimigos se autodestruíram. Meu Deus. Quero orar com você para que esse vírus que está atormentando o mundo, a nação, a nossa região, enfim, o mundo inteiro, que a força deste mal seja aniquilada no nome poderoso de Jesus. Através da nossa posição, da nossa tomada de identidade. A Bíblia diz que os inimigos se autodestruíram e esse vírus, ele vai perder a sua força em nome de Jesus, através da minha e da sua oração. E nós voltaremos à normalidade. O país precisa, a nação precisa, nós precisamos, a igreja precisa da nossa posição, da nossa tomada de posição diante da pessoa bendita do nosso Deus. Então eles se autodestruíram. E quando o exército de Deus chegou no deserto, no local onde seria travada uma batalha essa que Deus disse através do profeta, que não seria do exército, que não seria do povo de Deus. Batalha, quem travaria seria o próprio Deus. Deixe Deus travar as suas batalhas. Deixa Deus, através desta palavra, destruir os seus inimigos. E eu quero dizer a todos cristãos que o nosso inimigo não é a carne, não é o sangue. O nosso inimigo é as potestades malignas. Deixa Deus destruir. Deixa o Senhor pisar na cabeça do seu inimigo. Então, quando Josafá com seu exército
chegaram, viram um vale completamente tomado por destruição. E eles não levantaram um dedo. Deus agiu. Deus está agindo. Deus agiu no passado, age no presente e agirá no futuro, porque Ele é Deus. E eles vendo aquilo, irmãos, imagine a alegria do povo, do exército, de ver que a batalha foi travada, não por eles, mas pelo Todo-Poderoso Deus. Aleluia! Que nesta noite, eu e você como igreja, tenhamos esta postura tomada pelo Rei e pelos seus comandados. Que possamos nos posicionar, voltar os nossos olhos para Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Volte. Volte e se posicione diante de Deus. Você que parou de orar, você que parou de acreditar nas promessas que o Senhor houvera feito na sua vida nos tempos passados. Saiba de uma coisa, que Ele é poderoso para agir na sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Volte, Ebenezer, volte os seus olhos para Deus. Esse é o chamado desta igreja. Vila Zate, volte os seus olhos para Deus. Vila Mirante, Pirituba, São Paulo, Brasil, volte os seus olhos para o Todo-Poderoso Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo, Josafá disse na sua oração, não importa o castigo que vier sobre nós, seja o castigo de espada, seja a peste, seja a morte, eles tomariam uma posição, era se voltar para Deus. Então eu digo a você, volte-se para Deus, se posicione, convide a sua família, cabeça, você que é líder, mulher, você que é a coluna da sua casa, volte-se para Deus. Uma coisa, nos dias que eu estou em casa, eu observei, como eu sou um homem abençoado. Eu tenho uma mulher sábia, uma mulher que neste momento que todos estão enclausurados em seus lares, em suas casas, como está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 20. Volte-se para a sua casa, ó povo meu, feche a porta, por um momento, até que a ira do Senhor passe. Estou vendo a atitude tomada pela minha esposa, eu acredito que todas as mulheres, né, você que é líder, você que é casado, tem tomado essa posição, colocado as coisas em dias, arrumado a sua casa. E hoje eu ouvi da boca da pastora dizendo, faça da sua casa, faça do seu lar o altar, um altar para Deus. Que Deus abençoe a todos ricamente. É uma palavra profética conhecida por todos. Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Desde que você se posicione, tome a sua verdadeira identidade como cristão, como servo obediente. Eu quero agradecer, mas antes de agradecer, eu quero orar com você. Você que está comigo na sua casa, no seu carro, não importa onde você esteja conectado, encurve a sua cabeça, feche os seus olhos, que eu quero orar com você. Foi a posição tomada pelo rei Josafá, é a posição tomada por toda a liderança, por todos os pastores que lideram a igreja de Cristo, é convocar a igreja para orar. Estamos vivendo momentos de grande vitória, irmãos. Em circunstâncias difíceis que todos estão passando. A Bíblia diz que o sol queimaria a cabeça de todos, mas há uma diferença na postura daquele e daquela que servem a Deus, que verdadeiramente obedecem a Deus. E a vitória é louvar, irmãos.
louvar a Deus. Aproveite que você está na sua casa, coloque aí um louvor, uma adoração, adore a Deus. Mas agora eu quero orar com você. Eu quero buscar a presença de Deus, eu quero buscar a ajuda do Todo-Poderoso para a nossa igreja, Ebenezer, para você que nos assiste como irmão, amigos. Eu quero transmitir para os meus amigos, para os meus irmãos, para os meus familiares, que a bênção do Senhor está sobre aquele que persevera, aquele que não desiste na dificuldade, na adversidade. Então feche os seus olhos agora, encurve a sua cabeça e vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Eterno e poderoso Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu quero lhe pedir, rogar ao Senhor, que nesse exato momento o Senhor visite o lar de cada homem e mulher, que o Senhor visite o teu povo, Senhor, e derrame bênçãos sobrenaturais, aleluia, bênção como esta sobre uma nação, que sobre eles estavam enormes exércitos, pronto para destruí-los, mas eles viram, e nós também temos visto com os nossos olhos, o agir do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, ó Todo-Poderoso Deus, libere bênção sobre este casal, libere bênção, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, libere bênção, Senhor, bênção que vai trazer vitórias, aquilo que estava talvez preparado para a destruição deste casal, seja aniquilado agora no nome poderoso de Jesus. Toda artimanha, toda ferramenta forjada para destruir este povo, para desanimar a igreja, para roubar a força, para roubar o ânimo da igreja, Pai, derrame sobre o teu povo força sobrenatural. Senhor, alcance aquele meu irmão que está doente, enfermo, oh, Senhor, que talvez esteja nos ouvindo no leito do hospital, Senhor. Que ele tenha uma melhora, Senhor, sobrenatural. Que o seu organismo possa reagir, Senhor, através do remédio e da fé, do nome poderoso de Jesus. Oh, Senhor, quero te agradecer por este momento. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Em breve estaremos de volta. Espero que esta palavra esteja no seu coração. Quando um homem líder de uma nação se posicionou diante de Deus, trazendo o povo à presença de Deus. Eu digo a você, traga o seu lar a presença de Deus, não importa a religião que você siga, traga o seu lar, a sua família, a presença do Todo-Poderoso Deus. Que Deus os abençoe, Deus abençoe a igreja. Quero mandar um abraço a todos, daquele que te ama, oh glórias, aleluia, que você possa sentir o que eu estou sentindo agora, a alegria da salvação. Aconteça o que acontecer, sejamos acometidos do que houver, o nosso nome está escrito no livro da vida, escrito não por uma tinta qualquer, escrita pelo sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário. Deus os abençoe e até a próxima, no nome de Jesus. Receba um forte abraço, fique bem, fique firme, fique na presença de Deus. Amém.